Boa noite. Tudo bem, Aninha? Primeiro, gratidão de aceitar meu convite. Muito massa você estar aqui e para a gente falar do Você. seu trajeto aí, né, no método Domine Sua Estratégia. Então, de verdade, eu estou muito feliz de você estar aqui e ter aceito esse convite de se doar aí para falar, né, sobre a trajetória que a gente teve. Sim, vamos falar assim. Nossa, tá muito estranho eu gravar assim, porque a minha filha ela veio até aqui falar. Tá muito estranho gravar assim, porque eu tô super longe, eu tô do outro lado da, Que da, louco da... isso. Nossa, tá muito estranho, Fê, muito, muito. Bom, mas eu te agradeço o Que... convite e vamos tentar fazer desse jeito mesmo, tá bom? Vamos, a gente vai conseguir, com toda certeza. Agora tá dando super para te ver. Pode ser que esteja estranho para você, mas tá mais harmônico te ver assim. Não tá parecendo que você tá tão longe assim, não. Nossa, eu tô do outro lado, eu tô encostada na parede, pra você ter uma noção. Esse Que dó. escrivaninha tá lá longe, mas tudo bem. Ah, tá bom, mas vamos lá. Então, Aninha, começando aqui, eu fiz um roteirinho, né, para seguir, para a gente ter uma lógica aí. O Fê tá falando que tá vendo também, tá tudo bem, ó, você tá ótima aí. Ai, que bom, não tô nem vendo, porque o celular tá muito longe. É, mas tudo bem. Mas a gente tá te ouvindo bem também, então tá ótimo. Primeiro, Tá. Aninha, conta um pouco da sua trajetória, quem é você, porque deve ter gente aqui que te conhece, deve ter gente que não te conhece, mas contar um pouco da sua profissão, o que você faz e esse trabalho lindo que você faz, né, de alma aí, que você gosta e curte fazer. Então, Fê, eu sou advogada, né? Mas antes de tudo isso, eu sou uma mãe divorciada que superei o divórcio com duas bebês, né? Então, assim, eu estava no último ano de faculdade, me divorciei, eu já tinha uma outra profissão antes, então eu estava no último ano de faculdade, me divorciei com duas bebês. Então, assim, mais do que a advogada, eu vivi tudo isso na minha vida pessoal também, né? Muitos medos que as mulheres têm hoje em dia foram os medos que eu tive. Muitas situações que meus clientes passaram são situações que eu já passei. Claro que quando a gente fala de direito de família, cada um tem a sua história, né? Nós somos seres únicos, cada um tem suas histórias, a sua conformação de família, os seus problemas, mas o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com direito, né, que aí eu já estava divorciada, eu nunca me conformei com o litígio, né? Eu sempre quis buscar algo diferente, algo que trouxesse menos dano. Assim como eu fiz com as minhas filhas, que uma tinha 10 meses, a outra tinha 2 aninhos, e eu fui buscar um jeito de fazer as coisas para que elas sofressem menos. Hoje, uma com 12 anos e a outra com 10, a gente consegue ver o quão saudáveis elas estão com essa. Então eu falo assim, eu sou a minha própria cobaia, o meu próprio teste, né? E isso fez com que eu não fosse para aquela advocacia tradicional, de litígio. Claro que se tem que brigar, se eu estou no litígio, eu vou fazer o litígio. Eu trabalho no litígio ainda em processo judicial, eu não faço só acordos, por exemplo, mas fazer tudo de uma Aham, maneira muito mais humanizada, né? E assim, eu estudei muito aham, para isso, então eu faço doutorado, escrevi um monte de livro jurídico, palestra no Brasil, no exterior. Eu me aprofundei muito nesse assunto para mim mesma, entendeu? E para ver que o divórcio ele não vai acabar com aquela família vai continuar. Então, não é só você fazer um processo judicial, é você deixar aquelas pessoas um pouco mais confortável e de uma maneira mais saudável, né, também. Pensar na muito bom. família de uma maneira humanizada, né? Então, assim, é um pouquinho diferente, porque às vezes te vem um cliente, que até a gente discutiu muito isso no meu planejamento, Já. às vezes vem um cliente com sangue nos olhos, entendeu?
E é difícil você dar essa nova mentalidade, olha, eu vou te defender, eu vou fazer o que é melhor para você, só que vamos fazer de uma maneira que não prejudique seus filhos, que não te traga problemas, porque quando você ataca o outro, você vai receber de volta, né? E quando a De gente volta, é um bumerangue, né? e quando você tem filhos, imagina aquela relação que é pro resto da vida, porque acaba a relação conjugal, mas a relação de pais continua, né? E você vai ser sempre o pai e a mãe daquelas crianças. Então, o importante Pois é. é fazer a parte jurídica, mas de uma maneira mais humanizada, mais sistêmica. Então, é isso que eu faço, né? Eu tenho um Muito livro de bom. parceria agora que ajuda muita gente a enfrentar esse processo de divórcio, né? Dar um suporte emocional, um suporte básico jurídico, ensina novas formas de resolver os conflitos. E eu falo, Fê, que meu livro não é só para quem está divorciando, é também para quem está casando, quem já Evitar, né? divorciou faz tempo, quem namora com quem tem filhos, entendeu? Para saber lidar com todas essas situações. Pois é, serve para quase todo mundo, né? Quase todo mundo que já se relacionou, enfim, que quer se relacionar. É muito massa e por isso que eu falo, Ana, e eu sempre dou aqui o exemplo que seu trabalho eu acho incrível, porque ele, além de direcionar juridicamente, que as pessoas têm que passar e não tem jeito muitas vezes, mas ele é humanizado, então isso que diferencia e é lindo mesmo e tive e tenho um prazerzaço de trabalhar com você. E a gente vai explorar mais aqui hoje como é que foi esse processo e tudo mais. E aí, eu lembro que você eu te convidei para fazer uma live comigo para falar de diferencial, porque e eu acho mesmo, te olhando, é diferenciado do que um advogado, eu só vou lá pela causa, não, você vai mais a fundo. E eu te chamei para fazer a live de diferencial, e eu lembro que no meio da live, você deu um estalo e falou assim, caraca, acho que eu estou precisando da sua mentoria. E aí, como é que foi esse processo? É isso que eu acho legal saber. Como é que foi esse processo de você dizer, caramba, acho que eu estou precisando de uma mentoria de marketing estratégico? Então, Fê, como eu fiz, como primeiro eu entrei na parte acadêmica, então assim, eu fiz pós-graduação, eu faço um doutorado, eu estou fazendo a minha tese de doutorado. Então, assim, eu tinha essa parte, escrevi, sei lá, acho que mais ou menos 17, 18 coautorias de livros jurídicos. Então, assim, eu tinha muito essa parte acadêmica. Então, para ser advogada. Só que Uhum. isso não me bastava, tá? Não me bastava, faltava algo mais. E quando eu entrei no direito sistêmico, era como que se eu pensasse assim, então eu vou ter que me afastar da parte acadêmica, entendeu? Uhum. Agora eu vou ficar meio psicóloga, né? Mas não é isso, terapeuta, só vou dar consultoria sistêmica. Então, Sim, assim, eu fiquei muito perdida, porque eu sou advogada, né? claro. Só que eu posso exercer a minha advocacia de uma maneira sistêmica. Eu não preciso deixar de ser advogada. Eu consigo ajudar as pessoas, como eu não só trabalho com processo judicial, mas faço consultoria também. Então, assim, quem tem já o seu advogado, mas quer ter uma outra opinião ou quer ter uma visão sistêmica do seu caso, e eu faço isso, eu não conseguia conjugar as duas coisas. Então, eu comecei a ficar perdida. Então, assim, com o seu processo, que eu falei para você, que é muito mais do que um planejamento de marketing, porque você aprofunda no autoconhecimento e você faz a gente enxergar através das suas perguntas, dos seus questionamentos, que a Fernanda, ela vai lá, ó, e cutuca, Cutucadora! né? Sim, demais, demais. Nossa Senhora, eu lembro do olhinho do Carlos. E vai profundo o E vai. negócio. Mas então, eu fiquei muito em dúvida disso. Assim, como que eu vou fazer para trazer essa visão humanizada, sistêmica para uma advocacia? Ainda não é fácil, porque muita gente ainda
pessoa me procura querendo a briga. E não é que eu não vou brigar pelo cliente, eu vou brigar pelo cliente, mas sem ofender o outro, sem atacar o outro. Eu vou brigar pelos direitos do meu cliente. E quando eu falo dos direitos do meu cliente, eu não preciso necessariamente atacar o outro. Pois é, isso que você consegue, né? E durante esse processo que a gente está juntas, há 2 meses e pouco, você já conseguiu reverter uma cliente que queria briga e você Sim, fez ela já. pensar também. Não sou só eu que faço pensar, você também faz. Eu sempre consegui isso, Fê, assim. Eu trabalhei 5 anos na conciliação e eu tinha um índice de acordo, assim, altíssimo, porque eu sempre gostei de conversar, mas eu nunca tinha me aprofundado, tipo, fazendo um curso de sistêmico, entendendo mais sobre o conflito. O problema foi, eu me senti confusa quando eu passei a estudar mais os conflitos humanos e o ser humano. Entendeu? Porque quando você faz direito de família, você não está lidando só com o processo, que é igual você fazer uma cobrança, você fazer uma dívida tributária, você fazer um Sim, processo trabalhista. Você está lidando com a coisa mais profunda do ser humano, que é a família é a base da sociedade. Então, sim, assim, não, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente está lidando com uma. Por que eu fui me aprofundar nisso? Para que eu consiga gerir melhor esses conflitos e consiga dar um suporte maior para a hora que essa pessoa divorciar. Porque não adianta eu ganhar um processo judicial e depois começar uma briga tremenda, né? Então massa. era esse o meu conflito no começo. Como que eu vou De atuar? entender. Entendeu? É. Como que eu vou atuar? Muito bom, muito bom. Eu vou continuar com as perguntas aqui que a gente vai aprofundando mais. E agora sobre o tema mesmo de trazer os resultados, só explicando um pouquinho aqui que meu método, o Domine Sua Estratégia, eu percebi que se eu colocasse puramente só as questões técnicas de marketing, as pessoas tinham resultado, porque o ano passado eu tive clientes que tiveram resultado. Mas o que você falou que vai muito além, que é o futuro, que passa olhinho e não sei o que mais, é porque simplesmente quando eu só trabalhei em grandes multinacionais. Quando a gente entra para trabalhar numa grande multinacional, a gente já tem todo o manual de marca. A empresa ela sabe o propósito dela, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o porquê e ela já tem aquilo muito aprofundado. Mesmo o presidente, quando ele já entra com isso dado. E aí, no início das minhas consultorias, eu era como se tivesse isso também, porque eu só tinha trabalhado desse jeito. E aí eu fui me ligando que se a pessoa fizesse, né, não é que a gente faz um manual da marca, mas a gente faz a essência mesmo da pessoa, porque se ela é autônoma ou pequena, a empresa é a cara dela, a gente consegue chegar nessa base, nessa solidez que uma grande tem, para depois plugar essas estratégias de marketing e conseguir evoluir, né? Então, eu sabia que as pessoas não sabem, não entendem tanto de processo de marketing, e para mim isso dá para colocar em qualquer pessoa, empresa, desde pequena. Você não precisa pensar, só porque você é pequeno, você não precisa pensar pequeno, você pode pensar como as grandes. E aí eu falei, bom, vou criar um método para isso. Então, por isso que tem essa questão de aprofundar, né? E assim, e dentro do método todo, que a gente só falta um ajustezinho no nosso método, e você passou por todos, o que ficou mais forte para você? Para mim, como eu não tinha assim uma clareza, entendeu? De como fazer, como organizar as coisas que eu aprendi e qual era o meu caminho, essa parte de autoconhecimento que você faz no começo, que extrai a nossa essência, a essência da empresa, que no caso o escritório sou eu. Então, assim, eu trabalho de um jeito Exato. diferente. Eu não sou um escritório de advocacia grande. Eu sou escritório boutique. Então, assim, eu só faço direito de família e sucessões e planejamento sucessório, que é tudo voltado para a família. Uhum. Entendeu?
Então, assim, eu tinha que ver qual era o meu diferencial e não ter medo de expor o meu diferencial, né? Porque quando a gente pensa muito fora da caixa, a gente vai receber muitas críticas também, né? Como eu Total. recebo. Quando as pessoas, muitas vezes, elas não querem saber o que o cliente vai sentir, como vai ficar aquela família depois, se eu tenho que dar conselho, se eu não tenho que dar conselho, eu vou lá, eu faço o processo judicial e pronto. Então, assim, a mesma coisa que você tem no seu método de ter incorporado essa parte de autoconhecimento, que foi, para mim, eu te mandei um áudio, foi assim a coisa mais importante, porque eu fiquei muito na dúvida entre constelação familiar, ou continuar sendo advogada, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu continuo sendo advogada, eu continuo fazendo consultoria sistêmica, entendeu? Pelos cursos que eu fiz, que não é uma constelação familiar. Constelação familiar eu indico para consteladora, certo? Mas assim, mas eu faço uma consultoria sistêmica naquele caso e em todos os passos do processo, num acordo de divórcio, eu consigo muitos acordos. Isso daí eu já falei no começo da live. E assim, é lindo isso, é muito lindo. Nos acordos de divórcio, eu posso ser dura, mas eu tenho que ser de uma maneira humanizada, a ponto de não causar nenhum dano para minha cliente, né? Ser mais dura na hora que eu achar que tem que ser mais dura. E não ficar o tempo inteiro como se o advogado da outra parte fosse teu inimigo, né? E o cliente, a outra parte fosse sua inimiga. Não, eu acho que colaborando, as pessoas têm que aprender mais, a ceder um pouquinho mais, a gente consegue chegar num acordo. Então, esse processo seu, para mim, foi bom para eu ter essa visão clara que eu não tinha, tá? Aprofundar, né? Eu achava que eu tinha que escolher entre ser advogada e ser terapeuta, coach, ajudar a família de uma outra maneira. Eu consegui compilar tudo em 3 pilares que a gente fez, né? Que é o pilar da humanização do conflito. Então, lidar com esses conflitos, com os problemas jurídicos de uma forma mais humanizada. Usar a minha vivência pessoal como uma mãe divorciada que superou o divórcio, sem emprego, terminando faculdade, fazendo AB, fazendo TCC e com 2 bebês. E também, por fim, né, usar toda essa minha parte acadêmica. Então, que não é pouca, né? Que são os artigos, vários livros. Doutorado, Então, assim, você conseguiu fazer com que eu enxergasse essas 3 bases para eu ser advogada que eu quero ser, entendeu? Que faz sentido para minha vida. Muito legal. Muito legal. O Fê falou que gostou do termo boutique que você usou. Muito bom. Ela é muito fina. Mas muito massa, Aninha. Obrigada. Vamos aqui para a próxima pergunta. Você tinha uma visão de marketing, tudo bem, desse aprofundamento que eu faço e tudo mais. E o que mudou sua visão sobre marketing depois da nossa imersão aí no domínio e sua estratégia? Mudou que eu comecei a pensar no cliente e não em mim, entendeu? Então, assim, você conseguiu fazer com que o que importava é o cliente, o que o cliente quer. E não o que a Ana quer, entendeu? Então, isso daí foi uma das principais mudanças, eu achei, assim. Aí você também, eu acho que você explora muito, assim, a questão tanto na parte de autoconhecimento, como quando a gente vai fazendo a primeira etapa é a visão, a segunda é planejamento estratégico. Quando a gente vai fazendo, por exemplo, a precificação dos nossos serviços, você deu uma visão mais clara porque às vezes a gente tem as nossas crenças limitantes, então não ficou só no marketing. Eu acho que você chamar de marketing estratégico é muito pouco essa seu trabalho,
porque é muito mais aprofundado, entendeu? A gente tratou, para você ver, de essência, das coisas do meu pessoal, das coisas que eu acho importante. Você tratou muitas crenças limitantes minhas, entendeu? Durante todo o processo. É... Mas a gente faz as partes estratégicas, só para tentar te ajudar um pouco, que a gente desenha a persona, a gente faz, porque qual que é a questão? Essa toda a parte de autoconhecimento da sua própria empresa e ter certeza de se fazer é muito de se encorajar, que é o que as grandes empresas não têm a menor dúvida. Você acha que a Nestlé tem dúvida que ela vende alimento? Não tem, entende? Então, nessa parte que eu quis chegar. Então, assim, você não tem dúvida que é uma advogada de família que passou pelo processo e que é exemplo para isso e tem tanto a parte jurídica quanto a pessoal para ser exemplo, né? Então, foi basicamente isso. Só que daí eu trago as questões de marketing, que são estratégicas mesmo, de concorrência, de olhar para o mercado, então, de saber os números. Por exemplo, eu nunca tinha pesquisado mercado, entendeu? Mercado, Números de negócios, qual era a idade, a média do tempo que as pessoas ficam juntas, 14 anos, viu, gente? A média do tempo que as pessoas ficam juntas. Caramba! Até que fica. Cada 3 casamentos terminam em divórcio, tá? O meu foi menos tempo, viu? 14 anos. Então, assim, eu nunca tinha pesquisado essas coisas de dados, que foi coisas que você... a gente fez no planejamento. Outra coisa, reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, ver quais são as oportunidades. Então, a gente fez tudo isso no planejamento. Projetos de curto, médio e longo prazo. O que mais que a gente fez? O que você é tático, o que é estratégico. A gente também fez aquela parte de quais são os projetos atuais, os projetos futuros. A persona, gente, a persona salva vidas. Porque assim, quando eu não sei o que fazer, eu vou lá e olho a persona. Eu falo, com quem que eu tô falando? Calma, espera. Então, assim, era uma coisa que eu nunca tinha parado, né, para falar, porque eu falava para todo mundo, entendeu? E, na verdade, eu tenho que falar para as pessoas que comungam dessa ideia de querer um negócio além do jurídico, de querer um negócio humanizado, personalizado, que vai cuidar daquela família com menos dano. Então, isso tudo eu acho que a gente extraiu nessa parte do planejamento estratégico, né? Ver arquétipo de marca, fazer teste de arquétipo de marca, foi bem interessante, mas, né? Pena que deu 3,5%. Mas não tem pena nenhuma, porque você usa os 3, você é um mix dos 3. Uma hora você pesa mais em um, outra hora você pesa mais em um. Não dá pra ser normal, né, Fê? Tem que ser 3 logo, né? É intensa, a mulher é intensa. Então, por isso que eu digo, a questão, eu tenho certeza, até porque eu tenho outros depoimentos, de que a parte do autoconhecimento, por quê? Porque, na verdade, quando a gente é autônomo ou pequena, a gente se sente muito sozinho e não tem as técnicas e não tem manual de marca, é muito fácil se sentir perdido mesmo. Tipo, putz, e aí, quando eu falo de olhar o mercado, né, a concorrência, eu falo, olha, mas não pira, só olha para saber o que está acontecendo, porque a gente precisa saber os movimentos do mercado, mas o mais essencial é ser autêntico, né? Sim, então, eu ia falar isso. Para mim, foi muito difícil isso. Eu não sei se você lembra. Por quê? Porque não tem exatamente alguém que faça exatamente a mesma coisa que eu. Então, alguém que tenha essa visão sistêmica humanizada, então que estude direito sistêmico e tenha uma parte acadêmica dessa maneira. Então, assim, foi muito difícil a gente conseguir achar os concorrentes assim, ou advogados de família, ou consteladores, ou gente que só lidava com sistêmico. A gente não tinha o concorrente
ideal nem para pirar, né? Porque podia ter Nem um para pirar, pirar, nem para pirar. Mas tem os que você admira, tem os que você fala assim, não, esse tipo, por mais que seja só advogado, mas assim, esse tipo eu não curto, não é meu jeito, então só para saber. Não é para ficar copiando, imitando ninguém, é só para a gente se posicionar, que né? até teve um exemplo que você falou desse tipo, eu não curto. Uma pessoa que é extremamente conhecida, 500.000 de seguidores, mas é extremamente litigiosa. Então, bota Então, fogo no parquinho. Eu jamais vou fazer isso para ter 500.000 de seguidores, entendeu? Então, esse é o assim, ponto. E é então, legal você ter isso na consciência, né? Trazer isso para a consciência e dizer, não, então, né, isso daqui eu não quero de jeito nenhum. E essa outra eu admiro e tudo mais. E você sabe que você tem uma questão muito parecida com a minha, porque eu também, até onde eu saiba, pelo menos, não tem ninguém que faça o que eu faço. Por exemplo, tem muita gente que tem vários cursos de marketing e tudo mais, e as pessoas pedem o seu propósito, mas não te ajudam a construir esse propósito passo a passo. E aí daí fica no vazio. Então, por isso também não consigo achar um concorrente que faça exatamente o que eu faço. sim. Mas é isso. Então, vamos para a próxima aqui, que tem um monte de pergunta. Antes, para você, por exemplo, porque a gente fez análise SWOT, a gente fez os pilares estratégicos, a gente fez várias análises, persona e tudo mais, que eu quero perguntar para você, tipo, antes era uma sopa de letrinha que fala assim, o que esses loucos de marketing, que não sei nem o que estão falando, ficou mais claro para você? Não, eu achava que marketing era só você fazer, vai, por exemplo, marketing é como fazer um post do Instagram, entendeu? Uma propaganda. Eu achava que marketing era isso, entendeu? Ou fazer um copy, um vídeo. Eu achava que marketing era isso. E na verdade, marketing não é nada disso, né? Porque isso daí é só Um um meio. pouquinho, que no meio de um todo que é você fazer a sua marca, o seu propósito, como você vai lidar com o cliente, o que o cliente espera de você, como que dá para melhorar, né? Então, assim, eu não sabia que a gente ia ver dados de mercado, ver concorrentes. Então, assim, eu tinha uma visão muito, muito, muito limitada do que era o marketing, porque eu nunca me interessei. Eu fui fazendo Instagram, tipo, inconscientemente, do, por intuição, entendeu? Fui fazendo tudo muito intuitivo, as coisas iam acontecendo na minha vida, eu ia postando. Então, eu nunca tive uma estratégia. E ainda a nossa estratégia não está pronta, porque a gente ainda não terminou. Não tá, Mas, então, mas é isso que eu quero chegar. A estratégia, o planejamento estratégico em cronograma não está pronto. é, Mas você vê que a base da sua estratégia, ela tanto está pronta que agora você está mais segura para fazer e para atuar de uma forma que talvez você nem tenha mudado. Talvez não, você não mudou sua essência, você só está confirmando e você está com uma autossegurança e com uma certeza, que é isso que deixa a gente confuso e às vezes tira a gente do caminho, é de não ter essa confiança mesmo, né, do que a gente está fazendo. E quando a gente vê tudo desenhado e tudo nas suas caixinhas e tudo organizado, isso te traz força para fazer, né? Por mais que você fale assim, é isso, é aquilo, e o que você está dizendo é muito comum as pessoas terem, porque assim, tem um monte de gente que fala assim, você faz estratégia de marketing digital, né? Digital. Não, gente, digital é só um meio. Digital é uma das formas de fazer marketing, mas é isso que eu falo, por isso que eu falo de estratégia, 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 porque as pessoas não associam marketing a ser estratégico, né? E essa é a minha proposta. É o que eu tinha até te falado. Eu nem acho assim que a palavra marketing é o mais forte do teu trabalho. É Eu acho que o mais estratégia. forte do teu trabalho é o planejamento, que é você se conhecer para você planejar o que você quer. Entendeu? É muito mais.
te falei, repito aqui em live, é muito mais do que o marketing estratégico. É você conhecer a pessoa, a essência da pessoa, o que ela quer. Eu achei muito mais amplo, entendeu? Eu Entendi. acho que a gente Muito massa. aprofundou muito mais do que apenas o marketing. Marketing, muito bom, muito bom. Essa era a minha ideia. É porque Tá assim, testado e tá aprovado. você pode ter um marketing, o que eu penso, eu vejo muita gente na internet que tem um marketing estratégico muito bom, mas quando você vai conhecer a pessoa na vida real, Oco. assim, o que ela se tornou profissionalmente é muito distante do que ela é na vida real. Então, assim, uma coisa que você faz é deixar a gente ser a gente mesmo, né? Só que com estratégia. Então, assim, muitas pessoas que eu conhecia até por Instagram, quando eu fui conhecer na vida real, eu falei, É gente, verdade. é totalmente diferente do que a pessoa mostra. A pessoa tem, Sim. sei lá, 100 mil seguidores, mas assim, tipo, na vida real, ai, humilde, não sei o que lá. Chega na vida real, é arrogante. Você entendeu? Então, Sim, assim, não é a verdade. aí eu fico pensando como as pessoas conseguem viver nisso. E você faz com que a gente faça as coisas de acordo com a verdade, né? Então, isso é Essa é a mais minha base. importante, que deixa É a gente nos, mais confortável. Pois é, e é o que eu acredito pessoalmente por vários estudos de evolução humana mesmo, que eu sou super interessada, e é o que eu acredito também trabalhando em empresas, porque quando você é estratégico de uma forma não verdadeira, isso cai. Não sei se daqui um ano, dois, três, mas uma hora cai. E assim, não, e às vezes as pessoas confundem também estratégia com manipulação. Não, estratégico é você, né? Se a gente faz o processo que a gente faz, a gente consegue ser estratégico se aprofundando na verdade. Então, o meu método é muito na verdade, na ética e com estratégia, e te ressaltar o que você tem de melhor, que não tem nada demais fazer isso, né? Exatamente. Foi isso que eu gostei, que a gente não pensou num primeiro momento direto no lucro. Entendeu? A gente Isso, pensou primeiro o que eu queria interiormente para depois, só na etapa seguinte, falar da parte de lucro mesmo, né? Mas primeiro, assim, o mais importante nesse processo, que a gente não começou tanto tempo assim, né? E que 2 meses, né? 2 meses. Então, mas assim, eu achei que o mais importante foi, para mim, esse posicionamento e você conseguir unir a minha essência com a minha profissão, que eu queria profissionalmente, entendeu? Isso aí valeu muito mais do que qualquer lucro que vá dar, que veio a dar, porque foi o principal, entendeu? Acho que o resto Então, é só. por que eu prometo lucro? Né? Porque minha promessa, ela é aumente seu lucro em 3 meses. Porque eu sei que é isso que as pessoas querem. Só que elas têm que se dedicar, e aí, Aninha, tipo, você se entregou ao processo, você de fato vivenciou, quis, estava afim. Porque eu já fiz consultoria que não deu tanto resultado. Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho se olhar, dá trabalho pensar. A gente pensava o tempo todo, tinha hora que você ficava esgotada de pensar. Nossa, Mas, sim, mas é assim que a gente chega a qualquer resultado. Então, assim, não fique pensando que um Abílio Diniz, um Silvio Santos nunca pensaram. Eles pensam e fazem isso muito mais do que carregar pedra. Então, é isso que a gente faz. Vamos. isso foi outra coisa que eu aprendi no planejamento da Fernanda, né? Porque assim, eu queria fazer tudo, então eu tinha a maior dificuldade em delegar as coisas. Então eu queria fazer absolutamente tudo, ninguém era capaz de me ajudar com perfeição. Então, assim, esse foi também uma outra coisa que mudou, a passar a delegar as coisas, né? Que antes eu tinha mais dificuldade. Yes! Yes, muito bom. Muito bom. E eu falo assim, né? Porque anos de carreira, de corporativo, sempre tive equipes, às vezes maiores, às vezes um pouco menores, mas sempre tive, né, nesses últimos anos, equipe. Então, para mim,
tá sendo ao contrário o processo de eu ter que fazer. E eu sempre amei delegar, ensinar e poder formar pessoas, né? Porque a gente, no final das contas, a gente está se ajudando, porque a gente está se desovando de algumas tarefas para ser mais estratégico e ao mesmo tempo a gente está ensinando uma pessoa e formando. Tem tanta gente que quer trabalhar, né, com a gente, saber. Então, assim, vamos parar de ser egoísta. Tem muita gente que sabe sim fazer o que a gente faz e a gente consegue delegar e é só desapegar. Então, tem todo esse processo de desapego também, né? Nossa, para mim foi difícil, porque eu fazia exatamente assim, tudo, e assim, obviamente que as petições principais eu faço, porque não tem jeito, eu Não, acho que lógico. a advocacia que eu exerço não é uma advocacia em massa. Então, o negócio, é o que eu falei no começo, é muito boutique, É entendeu? Então, o boutique. cliente vem quer ser atendido por mim, ele não quer ser atendido pelo meu estagiário ou por um advogado que trabalhe comigo, ele quer a Ana. Então, assim, Sim. é muito pessoal, né? O meu produto sou eu, entendeu? Os Pois é. meus estudos, a minha experiência pessoal. Então, E não é significa que desgastante. não dá para. É desgastante, mas dá para ir diluindo e falar. Ah, e a gente fez um exercício, né? Que a Sim, gente foi dividindo tudo que você faz e aí classificando o que é mais tático, o que daria para delegar, e a gente foi analisando um por um e dividindo eu isso. aprendi o que era tático, o que era estratégico, uma aula, né? Ai, você é demais. Você é uma... Ó, sinceramente, você é uma cliente que todo mundo quer ter, porque super dedicada mesmo, interessada. E é só por isso que você tem resultado, porque senão, de verdade, o método ele ajuda, o método ele te guia, mas é igual um personal trainer, uma nutricionista, que ela pode te fazer tudo, mas se você não segue, dificilmente você vai ter resultado, né? Então depende. Eu sou uma pessoa muito assim, eu não sei fazer nada mais ou menos. Ou eu faço A ou eu não bicha se faço. entrega. Ou eu tô ou eu não tô, entendeu? Mais ou menos, Não morno, serve. não serve nem para fazer chá. Então, Isso aí. Então, por que, não que vai serve servir nem para para fazer você? chá. Então, ou eu não tô, é um tipo frozen em tudo na vida. Ou É eu isso. tô entregue, eu tô fazendo método, eu tô investindo naquilo, me dedicando, entendeu? É Então, isso isso é uma aí. característica pessoal que acabou ajudando a gente, né? Total, total. Muito bom, muito bom. Ai, que demais. É, você falou um pouquinho da persona que te ajuda e tal, mas assim, o que significou na prática do dia a dia? A gente faz a persona, só explicando um pouquinho, a persona é a simbologia do seu cliente. Então não significa que você batizou lá uma persona que você só vai atender um tipo de cliente. Não, mas que significa a maioria. Quando você tem um estilo, quando você tem uma base, uma promessa, você tem a maioria de clientes mais ou menos parecidos ou aquilo que você quer atingir ou Então, desejável. que a persona a gente fez há um mês, então não tem muito tempo para eu falar disso. Sim, O que ajuda a persona, para mim, o jeito de falar, o jeito de conversar, saber o que meu cliente gosta, o que ele curte, quais são as necessidades dele, quais são os medos dele. Porque quando eu sei quais são as necessidades, quais são os medos, eu acho que eu consigo ajudar de uma maneira melhor, entendeu? Porque quando eu não penso nessas coisas, em necessidades, em medos, eu falo o que eu quero. E eu estou pensando pela Ana, não pelo pois cliente. é. Então, eu acho que E, ajudou muito nisso. E no método eu falo muito do cliente estar no centro das suas decisões. E Sim, quando você não conhece muito seu cliente, não está tão ligado nele, você nem consegue. Fala assim, não, mas que decisão eu vou tomar embasado em quê? Né? sim, E isso ajuda a você conhecer melhor o seu cliente, a estar mais antenado nele e poder ajudar melhor, né? sim, bem mais. Eu nunca tinha parado para pensar e foi assim uma coisa que tipo
eu pensei, nossa, para que fazer persona, né? Minha maior dificuldade no método foi fazer persona. Você lembra? No começo. Lembro. Ai, não, vai chegar o dia da persona. Ai, não, vamos deixar para próxima, vamos fazer a próxima. Para mim, eu tinha muita dificuldade de fazer persona. Porque, sim, a maioria tem, Aninha, porque acha que vai restringir. Como eu achava que eu deveria falar para todo mundo, entendeu? Para mim foi muito difícil. Muito, 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 muito. Tanto é que eu tenho 2 personas, gente. Tem, mas tudo bem você ter duas que são totalmente diferentes uma da outra. Então não tem problema ter duas personas. A grande questão é definir. E você sabe que a maioria dos clientes fica, ai, Fernanda, mas não. Cara, mas pra que isso? E aí, depois, porque é difícil você conseguir passar os benefícios disso, que não vai te diminuir cliente, vai te aumentar cliente, porque se você foca e você faz exatamente o que você quer atrair de clientes, é lá que você tem que atuar, né? Então é muito engraçado. Então, a galera tem essa dificuldade aí. Nossa, eu tinha muito. Pois é. E agora, outra pergunta sobre os projetos de ter clareza e foco, que a gente fez ajuste em um e outro e colocou uns são agora, outros são de futuro. Ah, não. Isso te trouxe menos ansiedade? Primeiro, Não. gente, meus projetos começaram uma lista quando eu comecei o método, agora ele já tem outra lista. Né? Porque eu fui mudando os projetos, entendeu? Mas a pergunta é assim, ajuda. isso te traz menos ansiedade? Porque assim, quem é autônomo e pequeno tem muita ansiedade e quer fazer tudo. Sim, tá, eu tive uma ideia. Fernanda, eu fazia tudo ao mesmo tempo, eu aceitava fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu fazia 250 mil palestras, 300 lives, sem direcionamento algum. Entendeu? Aí eu dava aula em 300 mil cursos, advogava, cuidava de 2 filhas, escrevia artigo, até para escrever artigos, por exemplo, que não tem nada a ver propriamente com a advocacia, agora eu estou fazendo mais direcionado. Ó, vou escrever esse primeiro, terminar esse, depois esse. Esse é importante escrever? É importante, então vou terminar. E agora eu vou fazer isso. Então, assim, eu passei a ser mais seletiva em relação aos projetos. Então, tem projetos que eu sei que neste momento eu não consigo fazer, eu não tenho tempo hábil, eu não tenho estrutura para fazer. Mas isso, que futuramente eu vou fazer. Então, ficaram lá mais para o futuro. Então, acho e deixa numa caixinha de futuro, né? Deixa a caixinha. Eu acho que o método ele te ajuda nesse sentido, de você ver o que é essencial você resolver agora, né? E o que dá para ser mais para frente. Muito bom, muito bom. Só de você falar isso, já meu coração já bate mais forte, porque é isso mesmo, senão a gente fica, né? Até eu mesmo que faço ensino método, muitas vezes eu me pego, aí eu falo, peraí, vamos lá na caixinha e ver, porque a gente tem muita ideia. Isso. Porque vem muita ideia, né? Você fala, cara, e as pessoas vêm te trazendo ideia, nossa, faz isso, faz aquilo. Fala, meu, e quem que vai executar? Então, assim, calma, né? Vamos ter muita calma nessa hora para a gente poder ter discernimento e conseguir fazer as coisas com calma. E isso traz menos ansiedade, com toda certeza, né? Sim, com certeza. Sobre pesquisa que você teve com seus clientes e tudo mais. Eu não sei quantos te deram retorno, mas eu sei que alguns te deram. Me deram retorno, alguns, né? Isso é bom para você saber, porque, por exemplo, em um questionário tinha assim, tipo, a pessoa colocou tudo ótimo, aí tinha, mas o que eu posso melhorar? Que era no final. Aí a pessoa falou, você poderia falar de um jeito mais fácil para o leigo. Então é uma coisa que eu tenho que me policiar para fazer. Então, seus próprios clientes podem te dar o seu feedback, o que você precisa melhorar. Então, achei isso bem legal. Eu não faria se não fosse você, entendeu? Pois é, porque as pessoas ficam criando muito monstro na cabeça e falam assim, mas o que gostaria e o que eu poderia...
pergunta. É a mesma coisa, às vezes, em relacionamento, não é assim? Ou relacionamento amoroso, ou com pai, com mãe, com amiga. Às vezes a gente fica, meu Deus, o que será que tá pensando? Pergunta. Pergunta que você vai saber. Ela vai fazer igual um monte de cliente fez, não responder, entendeu? Que é um direito da É, pessoa também. sim. Mas tem muita gente que tem prazer, né, em ajudar e tudo mais. Se a gente reparasse mais, a gente é tão abordado, por exemplo, a gente anda de avião, vem pesquisa, a gente compra no Rappi, vem pesquisa, vai fazer exame, tem pesquisa. Todo mundo faz pesquisa, né? Então essa é uma cultura que eu também acho legal colocar nos autônomos e pequenos, porque é a forma de você saber e de você conseguir evoluir mesmo, né? Exatamente. Eu achei bem Muito bom. importante. Muito bom, Aninha. Nossa, que delícia nosso bate-papo aqui. A galera que está aqui, se quiser fazer pergunta, podem fazer também. A gente já está Eu só tô quase no final estranhando de aqui. fazer essa live Longe. muito longe da tela. Meu Deus do céu. O que será que está acontecendo com o meu Instagram? Então, o Instagram acho que muda, mas para nós que está aqui assistindo, tá perfeito. Tá super harmônico, assim, a distância que você tá. Nossa, eu tô muito longe do celular, mas tudo bem. Tudo bem, a gente faz aqui, ó. E aqui, ó, uma pergunta super do método que é a minha promessa. A minha promessa é expandir a consciência, né? Eu falo muito de lucro porque é tão óbvio que você vai ter mais lucro expandindo vários olhares. E a gente falou de vários aqui, várias técnicas de conhecer melhor seu cliente, de fazer pesquisa, de fazer análise SWOT, de fazer um monte de coisa que tem em marketing estratégico mesmo. Olha, agora ficou bom. Você veio Agora? para você veio para frente, mas agora não, agora seu olho tá cortando. Ah, Tá e bom, agora? assim tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, a gente fala de várias coisas e tudo mais, e eu super acredito que, como tudo, como existe um bebê que ele nasce e ele vai imputando coisas na cabeça dele, é uma expansão da consciência. Tem o bebezinho, ele é super sem noção, se você deixar ele, ele cai, ele se machuca, ele morre, né? De tão sem noção que ele é. Então, quando ele aprende que o negócio queima, que a altura ele morre, que várias coisas, ele vai expandindo a consciência dele. E o meu método é eu muito pensando nisso de expandir a consciência como coisas que você pode fazer e aplicar como os grandes fazem, é só você saber o como. Né? Então, essa é a minha promessa de expandir, é de aumentar lucro, mas ele é uma consequência. E eu tenho certeza que tudo isso, quando você passa e se entrega de verdade para o método, você consegue. Então, aí eu pergunto, você acha que sua consciência sobre negócio expandiu? Você tem maior clareza? Sim, muito E maior, nem sem dúvidas nenhuma. Tipo, para mim expandiu muito, entendeu? Ainda mais que assim, eu nunca trabalhei para ninguém, né? Então, assim, eu explico, né? Quando eu me divorciei, eu tinha 33 anos, aí eu tinha duas bebês e eu fui procurar nossa, emprego. Então, assim, todos os escritórios grandes nem me chamavam para entrevista, os médios me rejeitavam e nem os pequenos me queriam. Entendeu? Eu fui. Aí eu falo assim, graças a todos os nãos que eu tomei, eu me tornei a pessoa que eu sou. Então, é assim, muito top. essa base de negócio, essa base de pensar no cliente, eu nunca tive, porque eu nunca trabalhei para ninguém. Entendeu? Eu tive uma clínica de radiologia quando eu era dentista, antes de fazer direito. Nossa, Eu nunca tinha pensado nisso, assim, dessa maneira estratégica. Para mim, eu tinha que pensar em processo judicial, em atendimento sistêmico, mas assim, eu não pensava na empresa, no negócio. Porque quem é. Eu não posso falar que eu sou autônoma, porque eu tenho um escritório de advocacia, mas assim. é uma pequena empresa, É, é. mas assim, eu acho que me ajudou muito a ampliar esse olhar, entendeu? De tratar não como o processo judicial, mas tratar como um negócio.
né? Muito bom. Muito mais do que só porque o dentista que vai, por exemplo, tratar só de boca, mas muitas vezes ele não pensa no negócio dele. Então, acho que seu método ajuda nesse sentido. O psicólogo que vai só fazer atendimento de paciente, mas não pensa no negócio dele. Não pensa que, de repente, ele pode ser psicólogo e também fazer um curso online, encontros online, sei lá, já estou pensando... então, assim, Boa. nesse sentido, você ajuda muito. E Muito bom, pensar muito mesmo bom. como um negócio, pensar no cliente, é o que eu te falei, eu sabia fazer processo, eu tinha meu currículo acadêmico, tinha meus cursos de sistêmico, sabia fazer processo, mas não pensava no cliente, no negócio, em nada disso. E agora eu penso. Que massa, que lindo. Nossa, esse é meu propósito, né? Falando em propósito, você já falou do seu. Esse realmente é meu propósito de fazer as pessoas expandirem a consciência. O Fê tá na nossa live. Gratidão, Fê, por estar aqui. E amanhã a gente vai fazer, né, nossa live sobre expansão da consciência, o que isso nos traz de resultado. Sendo ele em qualquer área da nossa vida, ele traz resultados, né? Então, sendo meu propósito, eu já vou aproveitar para falar aqui que na quinta-feira eu vou fazer meu webinário, que eu vou falar sobre o método, eu vou dar de presente duas ferramentas maravilhosas, que foi uma das principais que a Ana falou hoje, e também começar minha mentoria online, porque como ela já está testada e aprovada todos os passos, é, eu decidi, né, lançar isso para poder atingir mais pessoas e conseguir ajudar mais pessoas, os pequenos e tudo mais, e que isso é realmente o meu propósito. Aí, ó, o Fê falando que tá adorando o papo, amanhã estamos juntíssimos, Fê, vai ser muito. Fernando, não tô conseguindo ler suas mensagens, me perdoa, mas eu amo vocês também. De tão longe que você tá do celular. Muito longe, muito, vocês não têm noção, mas tudo bem. Ai, que horror. Mas para nós tá bom, só para você não se sentir tão estranha. Eu tô Pra pertinho gente de tá bom. vocês, gente. Tá super, tá super. Ai, muito bom. Você vai deixar a live salva ou não? Eu vou baixar na minha e aí se quiser a gente Não, te é pra eu passa o link. avisar e eu quero me ver depois, né? Porque eu tô me vendo assim a quilômetros. Você vai ver que não tá, você tá igual eu no vídeo. Ai, que bom. Ai, mas bom, muito bom, Fê, tá se divertindo. Olha, Mas eu queria te fala. agradecer. Ó, eu vou te agradecer agora, não da live, tá? Vou te agradecer como pessoa que usou seus serviços, tá? Como sua cliente, assim. Porque, mas falei isso desde o começo da live, além de me ajudar, eu acho que foi mais do que me ajudar no meu negócio, me ajudou a encontrar, porque eu precisava disso, então me ajudou a me posicionar comigo mesma, né? Que Mais do massa. que me posicionar com as outras pessoas. Então, me ajudou a me posicionar comigo antes de me posicionar com o mercado, com as outras pessoas e com os clientes. Então, é muito para quem está se sentindo perdido também, né? E a galera se sente mesmo, porque é normal, né? A E gente agora a gente ficar passou, trabalhando a sozinho. gente está passando por um período de exceção, uma pandemia, que olha quantas coisas acontecem, né? As coisas estão mudando assim. E era Estados Unidos tinha um governo, foi para outro, e coronavírus vai e volta agora. Nossa Senhora. Tem hospitais lotados novamente. A gente tá por um período de incerteza que muita gente se sente perdida. Então, eu É, acho que é uma forma de você ajudar quem tá confuso, né? gratidão, gratidão demais, porque é muito engraçado, né? Quando a gente, por exemplo, você fala isso que eu te ajudei, você me ajudou porque você está me ajudando a construir o meu propósito, né? Então, foi a primeira pessoa que degustou desse método novo, né? Que eu criei a partir de várias percepções que eu tive de outros clientes. E foi demais, está sendo ainda. A gente tem a parte de finalzinho do planejamento e execução, acompanhamento, e que vai continuar muito, muito top. Gratidão também pela confiança, porque
quando você me escolheu, eu lembro bem que o que você falou foi, Fê, eu tô confusa, inclusive, para escolher. Tô confusa na minha carreira, mas eu tô confusa para escolher se eu escolho uma coaching de carreira ou se o seu método de planejamento estratégico. Eu falei, Ana, fica super à vontade. E te falei o que, que eu poderia, né, fazer, e aí você super confiou em mim, então gratidão pela sua confiança no meu trabalho também. E fico muito feliz de ter te entregado o que você esperava e sua expectativa de te ajudar. Sim, foi muito bom. Vale a Muito pena, bom. gente, o método da Fernanda. Vale a pena, porque não. Eu acho absurdo você chamar só de marketing, não é marketing. Isso tem que explicar muito para as pessoas, Fernanda, que é muito mais que marketing. Eu mudei agora, domine sua estratégia. Ai, Quando... ótimo. Ótimo. Então, até pelo seu feedback, você acha que eu também não escuto meus clientes? Mas foi Eu com a minha escuto. filha, Fernanda, que eu tô vendo a carinha dela aí falando oi. Ah, oi, Lê! Famosíssima, eu quero te conhecer, viu, Lê? Por favor. Ai, que A gente tem bonitinho. que se dividir, né? Entre live, trabalhar, os filhos Filhos. vão pra sala e a mamãe vai entrar na live. Olha, pra você ter noção como eu tô corrida essa semana, eu deixei a Melzinha na casa da minha mãe, pra eu não ter nem ela pra falar. Olha, a minha mãe acabou de falar, adorei essa live. Mãe! Obrigada de Sua estar mãe é aqui. tão legal, gente. Ela é. Você vai ver ela de novo em breve. É, Então tá, Aninha, gratidão. O Insta deve derrubar a gente. Falta um minuto para acabar aqui. é. Um beijo, Te gratidão por ser agradeço. essa cliente linda. Eu que te agradeço, Fê. E um beijo a todo mundo que esteve aqui com a gente. Beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu, a live vai ficar salva. E se for útil para as pessoas que estão aqui, comentem, indiquem, que eu acho que vale a pena para quem quer crescer o negócio aí e prosperar de verdade. E quem tá com crise no relacionamento pode me procurar. Pode! Pode! Vai que evita um divórcio também, né, Aninha? Eu tô com um casal agora voltando. Eu esqueci de falar na live, tô com um casal voltando. Fala. Ah, é? Vai voltar, é verdade. Já aconteceu isso várias vezes. Por isso que eu Olha tava aí. confusa, porque a pessoa ia fazer consultoria comigo para divorciar, acabava voltando. Entendeu? Aê! Mas você é uma advogada. Eu Você sou. é, e você é uma belíssima Por advogada isso que agora eu já coloco no contrato de honorário. Se voltar, vai continuar me devendo honorário. Muito bom. Excelente. Adorei terminar assim num puta astral. Ai. Tchau, gente. Tchau, Fê. Um beijo, Ana. Beijo, Fica com tchau. Deus. Tchau, galera. Obrigada.